Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito, sempre com vocês aqui. E hoje comigo também, sempre com vocês, meu amiguinho Lucas. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Dois Nerds. Muito bom estar com vocês, com meu amiguinho aqui, para falar mais um pouco de nerdice e teologia. E bora lá para nossa pauta de hoje. Isso aí, hoje a gente... Fazia um tempo que a gente não trazia um Nós Explica, né? Esse nosso programa onde a gente traz alguns conceitos teológicos e tenta de forma leve e tranquila introduzi-los para vocês. A gente sempre fala isso porque, né? No final das contas, alguns desses conteúdos precisam de uns 2 semestres da faculdade para ser desenvolvidos com qualidade. E a gente fala aqui em meia horinha, 40 minutos, então isso é só uma introdução. Nosso assunto de hoje é apologética, é um assunto que muita gente sabe o que é, mas ninguém sabe exatamente como funciona, né? Eu, pelo menos, sinto que pouco se fala nas igrejas brasileiras sobre apologética efetiva. Então é um tema que eu acho interessante de dar uma olhada, meu amigo. A apologética é uma disciplina da faculdade, geralmente, embora muitas faculdades não a tenham mais. Mas é um termo, uma palavra antiga, histórica, uma prática bem antiga. Nasce já lá no seio da igreja cristã apostólica. E até hoje, e de lá até hoje, já passou por inúmeras revisões, interpretações, formas de se aplicar. Tertuliano, né, que introduziu o termo. Isso, é antigo. Não lembro que deve ter ido atrás, eu não fui atrás. Ok. Foi o cara da... Um desses aí. Esse povo da patrística e esses pais da igreja. É um termo muito antigo, não é um termo novo não. Mas aqui no Brasil ele entrou mais forte recentemente. Conta aí dos movimentos reformados que nós temos hoje no nosso país com mais força. A apologética acabou vindo com mais força, né? Os reformados gostam de uma apologética, então acabou vindo com mais força nesses movimentos. A apologética, isso eu dei uma pesquisada, mas eu não achei direito, mas eu acho que tem a mesma origem da palavra da apologia, né? Ela vem aí... A mesma raiz mesmo. Pois é, então, os duas vêm dessa mesma ideia, que é do grego, né? A gente vai encontrar a palavra apologia, apologiai, alguma coisa assim, lá em 1 Pedro 3, do grego, que fala sobre responder, sobre defender, né? Então, quando a gente fala sobre apologia, normalmente a primeira coisa que vem na minha cabeça é apologia a drogas, né? Que é você fazer propaganda de algo, né? Que é você defender algo de alguma forma. Eu gosto da ideia de apologética como resposta, né? Efetivamente, a palavra resposta. Em 1 Pedro 3,15 fala lá: estejam preparados a dar resposta a todos os elementos da sua fé. Né? Então eu gosto de pensar na apologética mais como uma capacidade racional do discurso quanto à fé, do que necessariamente o conceito de defesa da fé. Mas se você for aí no seu Google agora e pesquisar apologética, você vai ver que apologética é a disciplina de estudo sobre a defesa da fé, que é essa capacidade de se defender. Então a pessoa vai chegar pra você e vai falar assim: tá, você é cristão, beleza, mas e aí? Pergunta boba, Deus tem umbigo? E você vai falar o quê? Não. Aí a pessoa vai falar: mas o homem não foi feito imagem de Deus? O homem tem um umbigo, Deus não tem umbigo? A pergunta tosca acontece. Mas a partir do momento que você saiba responder essa pergunta, ou seja, você saiba dizer que não, porque a imagem e semelhança de Deus são elementos mentais, sentimentais, espirituais e qualidades como o raciocínio, a eternidade, que o homem tem diante da criação de Deus. Porque Deus, assim como em versículo tal, diz que ele é espírito. Então Deus não tem um corpo para ter um umbigo. Aí você respondeu a pessoa com conhecimento bíblico da sua fé.
você foi um apologeta. Você foi capaz de defender a sua fé. A questão é que eu usei aqui um exemplozinho bem bobo, né, meu amigo? Existem questões profundas e complicadas, então a apologética se torna uma disciplina muito complexa dentro da teologia e da vida cristã. Aí temos a origem bíblica e a origem histórica, né, tem a questão ali de quem criou o termo ou não, mas o que eu queria trazer à tona era a Idade Antiga, na Igreja Apostólica. A ideia de apologética ela surge também como essa questão de defesa da fé, e ela surge junto com outra prática comum da igreja daquele tempo, que é a polêmica, que já era um ataque, né? A polêmica tinha a intenção de atacar. E aí também temos que levar em conta o contexto onde surgem essas duas armas da igreja, né? No contexto de perseguição. A igreja está crescendo, a igreja está se desenvolvendo, a igreja cristã, ela já tem uma certa estrutura, já tem uma certa organização, já tem alguns teólogos que se destacam, né? Os seus bispos primazes, né? Que já se destacam, já são figuras de respeito e de autoridade na igreja. Só que ela ainda tem uma intensa perseguição, seja por parte do Império Romano, seja por parte dos povos bárbaros. Aí eu já não vou lembrar a história da Belfort, mas há uma perseguição e há um risco no contato com essas religiões pagãs de haver algum desvio da proposta do Evangelho. E aí a polêmica vem como um ataque, realmente, então tudo que eles viam de errado nas suas práticas pagãs, as polêmicas vêm para atacar realmente, e mostrar que não era certo. E a apologética. E aí seria uma proposta defensiva, então falavam algo do Evangelho. O Alberto propôs aí, né, a questão do umbigo aí. Não eram essas discussões, eram discussões mais amplas, realmente. Obviamente. Então, a natureza de Cristo, né, eram questões muito mais complexas, questões difíceis de se entender, e a apologética vem como uma defesa. E eu concordo com você, a ideia de resposta eu acho que é muito mais pertinente, embora não tenha dificuldade com a ideia de defesa. A única questão da defesa é: a fé cristã precisa de defensores? O Evangelho precisa de um defensor? O Evangelho precisa do seu herói? De uma pessoa que vai lá e vai proteger ele? Ou será que o Evangelho ele é autossuficiente para se proteger? A Bíblia não tem capacidade de se defender a si mesmo? Enfim, eu tenho um pouco de dificuldade só quando vai para essa linha. Agora, como aquela linha no sentido de proteger realmente a integridade da nossa fé, a doutrina da nossa fé, seja através de uma resposta ou seja através de uma exposição adequada daquilo que é a verdade da Escritura, eu acho que são caminhos possíveis. O negócio é o como, né? O negócio é o como. Exato. No final das contas, quando a gente fala que uma resposta, responder, mais do que defender, é simplesmente usar a resposta como a defesa, né? Uma coisa que me preocupa é a mistura dos termos. No caso da polêmica e da apologética. Tem muita gente que vai naquela teoria, né? A melhor defesa é o bom ataque. Então, ao invés de simplesmente responder e sanar as dúvidas e mostrar a essência do evangelho, a pessoa decide partir para uma atitude mais agressiva. Tem muita gente que acredita que a apologética é você forçar a ideia do cristianismo em cima da cabeça dos outros, né? E não é o caso, né? Exatamente, até porque a própria Bíblia ela não necessita disso. Ela é suficiente. Então, não é sobre a Bíblia. É sobre a gente ser capaz de defender a nossa fé. Quão preparado você está para defender a sua fé, para justificar o que você acredita. A Bien levantou um termo aí muito interessante, que é um desses pontos que foi necessário a apologética, que era a natureza de Cristo. Então, a gente já falou aqui no Nós Explica de alguns pontos, como providência divina, a gente falou sobre trindade. Todos esses pontos, quando a gente vem falar aqui, a gente vem falar, não, porque nos concílios, né, porque na história da igreja, toda essa construção foi sendo feita através dessas ideias apologéticas de responder, né? Então, era levantada uma questão. Então, vamos na natureza de Cristo. Não lembro se a gente já fez episódio sobre isso ou não. Cristo era só Deus, era só homem, se tornou Deus depois. Ele era só Deus, e como homem era só uma vestimenta.
Ou ele era efetivamente metade Deus, metade homem? Ou ele era 100% Deus, 100% homem? Né? Então 4 perguntinhas aqui básicas. Então o que eles faziam? Eles iam para a Bíblia, buscavam uma resposta na Bíblia e formulavam respostas. Não era um método científico, mas era quase um método científico. Com uma única base, a Bíblia, obviamente, porque é a base verdadeira. Uhum. E aí eles formulavam uma resposta. O concílio, depois de muita discussão, decidiu o quê? 100% homem, 100% Deus. Qualquer outra opção não faz sentido. Então a gente tem essa construção. É legal que a maior parte dessas perguntas mais pesadas são 2000 anos de história. Então a gente tem essas respostas já feitas. Mas, diante do atual século, novas respostas surgem. Novas perguntas surgem, desculpa. As filosofias, as interpretações de vida. Vivemos no modernismo, pós-modernismo, sei lá em que era nós estamos, aonde efetivamente as coisas se tornam líquidas, né? O relativismo está muito forte. Então, diante das perguntas, das questões, das ponderações do relativismo, como defender a nossa fé? Essa é a pergunta atual, da apologética atual, acredito eu. Como cada época teve uma pergunta, né? Cada época, desde o começo da igreja, eles estavam querendo entender a Cristo. Entender, a Trindade surge dessa necessidade de entender o funcionamento dos 3 deuses, vamos colocar assim. Eu acho isso muito interessante. Olhar a história da igreja é importante nesse aspecto também, de entender quais perguntas a igreja já foi respondendo. E talvez quais perguntas eu tenho que responder hoje. Não questionando para eu questionar minha fé, mas para eu defender ela exatamente. Porque em algum momento, eu acho que todos nós já tivemos momentos que alguém questionou algo que a gente ficou, tá aí, vou pesquisar. Mas é que acho que vem com mais força a ideia de resposta mesmo. E quando são novas perguntas que estão surgindo, mas a fé continua sendo a mesma. Exato. E aí, qual é a resposta que a nossa fé tem que dar para essas novas perguntas? Tem pergunta que é antiga, tem pergunta que é velha mesmo. E aí a gente tem que repetir, ir na história e repetir e insistir nessa resposta, se ela é de fato a verdade. A gente tem que ter esse discernimento também. A gente defende aquilo que está revelado de forma clara e explícita na Escritura e que, portanto, se torna a verdade. O nosso tempo hoje traz novas perguntas complexas. Né? Todos os tempos da história vão trazer novas perguntas. Né? Não, isso é algo da pós-modernidade, mas é algo que a gente fala que é da pós-modernidade, mas vai continuar acontecendo. Cada tempo que surge novo traz novas perguntas, porque o mundo muda, as pessoas mudam, as necessidades mudam e novas perguntas surgem. Apesar de novas perguntas surgirem, existe algo em comum em todas essas perguntas. Acho isso que é interessante. E o comum a todas essas perguntas existe um pecado, existem consequências de um pecado e existe uma necessidade de solução para esse pecado. Então, apesar do mundo mudar e as coisas mudarem, o eixo problemático continua sendo o mesmo. E aí que vem a ter o evangélico, a apologética, como uma resposta a essas perguntas. As respostas vão variar um pouquinho na linguagem, vão variar um pouquinho na escolha de algumas ilustrações, mas o princípio basilador é o mesmo. A solução para o pecado é Jesus, é o Evangelho. E aí há uma exposição do Evangelho, em algum ponto dele, algum ponto desse Evangelho é exposto como uma solução para essa pergunta problemática, para essa pergunta problematizada. Eu estou aqui tentando ser bem simples para mostrar que a resposta ela sempre vai ser no mesmo eixo. Qual é a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança é o Evangelho, é Jesus Cristo. É o evento consumado de Jesus e as consequências que ele traz para a nossa vida. É sempre para esse evento que a gente volta. Se a nossa resposta, e aí vem uma questão que não é apologética, se a nossa resposta foge, no meu entender, se ela foge do Evangelho, dessa narrativa do Evangelho, dessa narrativa cristã que nos é apresentada nas Escrituras, se a resposta foge disso, eu creio que a gente não está fazendo apologética. A gente está entrando em debates vãos, em vãs repetições e em vãs filosofias. A gente está expondo pontos de vista particulares, isso também não é apologética. A gente está expondo pontos de vista denominacionais, e eu também não creio que isso seja apologética.
Eu acho que a apologética é defender, de fato, a fé cristã, o evangelho, a raiz desse evangelho, ele como fundamento e cosmovisão das nossas escolhas e dos nossos feitos. Perfeito, eu concordo categoricamente em todos os pontos. A resposta é sempre a cruz. A Bíblia tá aqui para isso, ela é a medida nossa, né? E eu acho que isso é o ponto que mais irrita as pessoas que vêm com perguntas. Eu li há algum tempo atrás um livro chamado... um livro, não vou nem lembrar o nome dele. Novo Ateísmo, 10 Fundamentos que não sustentam água, alguma coisa assim. Que é um livro apologético contra o novo ateísmo. O novo ateísmo que é uma dessas linhas que veio aí dos anos 2000 para cá, um objetivo diferente do ateísmo tradicional, que simplesmente nega a existência de Deus e fica na dele. O novo ateísmo, ele ataca efetivamente o cristianismo. Então eles levantam perguntas bem pontuais. E nesse livro, o autor, Michael Poole, se eu não me engano, ele encontra na Bíblia resposta para essas 10 questões. E o que eu acho legal é as reações que esses livros causaram em algumas pessoas, é que os caras estavam revoltados, que, tipo, se eu não acredito na Bíblia, por que você vai usar a própria Bíblia para responder minha pergunta? Eu preciso que você responda minha pergunta em cima de algum fundamento científico, que é a ideia deles. E o Michael Poole falou assim, cara, não, porque o princípio da minha fé é a Bíblia. E eu acho que esse é o grande ponto, porque no final das contas é a fé. E é isso. Então eu encontro na fé e na Bíblia as respostas da minha fé. E a minha fé, ela não tem a menor responsabilidade de sanar as necessidades mesquinhas e científicas de um processo de raciocínio humano. Que eles, os humanos, nós achamos que temos a resposta para o universo através do método científico, que isso, que aquilo, que eu respeito, gosto e como acadêmico uso. Mas eu entendo que a fé é superior. E a Bíblia deixa claro, ela é loucura diante da sabedoria humana. Então, não vai ter um ponto em que a pessoa que não tá sendo agida pelo Espírito Santo ali, ela vai ficar tipo, cara, não entra na minha cabeça. E beleza, ok, tá tranquilo. Mas pra gente, o ponto basilar é a Bíblia. Então a gente sempre vai voltar pra Bíblia. Ah, não, porque eu encontrei um livro de tal pessoa que falou que tal coisa aconteceu, que na experiência pessoal dela tal coisa aconteceu. Cara, vamos pra experiência pessoal dela. A gente vai pra Bíblia. A experiência pessoal das pessoas, mesmo dentro da realidade eclesiástica, não é regra. A regra é sempre a Bíblia, né? Então, e isso a gente pode olhar pra qualquer comunidade de fé que vive em experiências pessoais. A nossa linha de medida, a nossa régua, né, o nosso cânone é sempre a Bíblia. Então, no final das contas, a resposta para qualquer indagação está na Bíblia. E aí, se não está na Bíblia, é porque não é importante. Porque a Bíblia tem todas as respostas para todos os pontos importantes para a salvação da alma. Porque o homem gosta de encontrar pelo em ovo, velho. Daí tem pergunta que o homem faz que você vai olhar e vai falar assim, cara, isso não importa, tá ligado? Não faz diferença essa pergunta que você tá fazendo. Eu gosto de... É isso, e é fácil quando a gente pensa isso. É só olhar pra Bíblia. E aí a gente percebe uma outra característica em tudo isso, né? As pessoas que vêm trazer indagações, vêm trazer dúvidas, vêm trazer crises, vêm trazer perguntas, e a gente não tem realmente obrigação nenhuma de atendê-las. E ao mesmo tempo, vem outra questão junto com essas pessoas. É o nosso sentimento com relação a elas. O nosso sentimento com relação a elas, em alguns casos, acaba sendo um sentimento de eu preciso defender a minha fé e eu preciso fazer isso, custe o que custar. E aí que é uma primeira reação equivocada. Não é esse o sentimento que deveria nascer quando nós estamos lidando com o outro. Mais que as dúvidas dele ofendam a nossa fé ou ofendam a nossa pessoa. A primeira resposta não é a da apologética não é violência. A apologética não é violência. Não é partir para o ofensor ofendendo-o também. Não é esse o princípio. A outra saída é a saída, não, eu preciso responder. Com um sentimento de neutralidade ou um sentimento de essa pessoa aí não é ninguém, não é nada pra mim, nem nada disso. Eu já gosto de pensar numa terceira possibilidade. A gente tem que dar uma resposta. A nossa fé, a demanda, a pergunta surge e tem que haver uma resposta. Só que essa resposta ela tem que vir acompanhada, de fato, daquilo que Jesus ensina várias vezes no Novo Testamento, que Paulo ensina várias vezes, João ensina várias vezes.
ela tem que vir do amor. Se não houver amor, no meu entender também não houve apologética. Não houve apologética nenhuma. Uma pessoa que vem com crises, com dificuldades, com problemas, é uma pessoa que é digna da nossa misericórdia. É digna da misericórdia da cruz. Essa pessoa não conhece ainda a cruz. Essa pessoa ainda não conhece a realidade do Evangelho. E todos aqueles que não conhecem e estão presos pelo domínio do pecado são dignos de misericórdia. Assim como nós somos dignos de misericórdia da parte do Senhor. Então, isso porque às vezes essas perguntas vão exigir de nós, né? Nós vamos exigir que elas tenham que ter uma resposta, e a resposta que irá querer ser dada é uma resposta violenta, não é o caminho. A violência só vai afastar mais ainda a pessoa. Que no ataque você vai resolver os problemas. Mas eu dei a resposta. E fez sentido? Se não há amor, não faz sentido. Se não, a ausência da prática do amor faz com que não faça sentido. Eu gosto de lembrar aquele texto do Paulo de Coríntios 13, em que Paulo fala, né? Tem lá os dons, lá, o debate dos dons, e aí vem à tona 2 dons ali, né? O dom de línguas e o dom de profecia. E aí eu acho legal Paulo fazer o interlúdio do capítulo 13. No final das contas, você pode falar em línguas, você pode pregar, e você pode fazer qualquer outro dom que exista. E se não tiver amor, não adiantou de nada. E aí no 14:1, quando ele dá sequência ao discurso dos dons, ele fala: busquem o amor acima de qualquer outro dom. Mas busquem em amor. Eu creio que isso se aplica à apologética também. Não é um dom espiritual, mas eu acho que é permitido aqui a mesma aplicabilidade. Responda em amor, responda em misericórdia, responda em compaixão. Responda realmente para mostrar para aquela pessoa que há uma cruz, há um evangelho, e que se ela confiar nisso, ela vai ter todas essas crises dela em Cristo. A pergunta fica naquela: por que você está respondendo? Para sair por cima? Para se sentir superior? Ou você tem a genuína intenção de sanar a dúvida daquela pessoa para trazê-la a Deus? Né? Que é o amor. O amor é para isso. Tem gente que quer responder para sair por cima da situação. Não, eu não posso ficar por baixo. Imagina, é a minha dignidade, minha honra que tá em jogo. E nunca é sobre a gente. O amor, cara, perfeitamente colocado, ele é basilar em tudo isso. Quando você responde com amor, mesmo uma resposta simples é efetiva. Né? Então tudo que a gente faz. A gente tem que lembrar que a diferença entre a pessoa que vem com a dúvida, com a questão, com o ataque, e a única diferença é que a gente tem evitado viver no pecado, mas somos pecadores da mesma forma. Recebemos a graça divina, mas ele também pode receber a graça divina. E nossa missão como cristão é alcançá-los, é anunciar o evangelho, é trazer a pessoa para dentro da comunidade de fé, assim como fomos trazidos em algum momento. Porque mesmo a pessoa que nasce dentro da igreja, ela vai passar algum momento da vida dela alguma crise onde ela vai levantar uma pergunta: poxa, será que tudo isso é real mesmo? E aí essa pessoa vai passar ali de deixar de viver a fé dos pais para viver a própria fé. Então houve uma pergunta dentro de nós que nós respondemos com: é real. E ficamos na igreja. A gente tem que mostrar para os outros isso. E o amor, cara, perfeitamente. Quando as ações são pautadas no amor, e aí flui bem melhor também, né? Sim. Tudo fica mais saudável, tudo fica mais tranquilo. E se torna, daí a apologética, vai inevitavelmente se tornar uma prática comum da vida. A pessoa, de fato, viverá uma vida saudável, e no seu dia a dia, no ordinário da vida, vai conseguir viver dessa forma. Daí talvez venha a indagação, né? Como viver uma vida apologeticamente correta, né? Então não é defendendo, né? Não é querendo dar resposta para tudo. Eu me lembro de um aluno da faculdade que entrou uma vez e falou no meu semestre dele que a intenção dele com o curso era responder, mas num tom assim de certa forma de arrogância, né? Responder todas as questões que levantavam na igreja dele, ele queria ter uma resposta.
Não acho que esse é o caminho também. Eu acho que viver uma apologética de forma ordinária você conhece o Evangelho, conhece os princípios basilares do Evangelho. Você saberia dizer, explicar a narrativa desse Evangelho para as pessoas? Desde criação até redenção, você saberia explicar isso? Você sabe explicar para as pessoas a história? O famoso livrinho sem palavras que a gente usou muito tempo na infância. O pessoal sabe explicar? Tem isso como pilar basilador da sua vida? É de fato a sua cosmovisão? É de fato a narrativa que preenche a sua existência? Isso está bem consolidado no seu coração? Então é muito simples. Essa cosmovisão alinhada com uma vida de estudo e pesquisa na escritura, viva a sua vida da melhor forma possível, tendo esses elementos como basiladores e formadores da sua vida. Alguém vai te perguntar sobre, sei lá, uma questão contemporânea, aborto, pegar aqui, umbigo. Não, aborto é bom, aborto tem algo. Umbigo não, aborto. Alguém vai te perguntar sobre aborto. Tem uma resposta simples, difícil. Hoje eu acho uma resposta mais simples. Pra mim, hoje eu acho uma resposta mais simples. Mas talvez pra outra pessoa não seja. A pessoa que tá sofrendo com isso não seja. Mas você tem um eixo basilador, você tem um eixo redentivo. Por que existe a crise do aborto, cara? Porque existe essa desgraça desse pecado no mundo. Afinal das contas, esse é o problema principal. O problema não é o aborto em si. O problema maior é tem um pecado. Mas tem uma solução. A solução é Cristo. Aí, com esse fundamento bem consolidado, agora vamos para a tua problemática específica. Tua problemática específica da pessoa que está indagando. E aí tem que ser analisado com amor, analisado com carinho, dialogado bem essa questão. Ver se a Bíblia tem algum mandamento sobre isso. Né? Então a Bíblia é uma defesa da vida. Esse é o princípio basilador. Eu sei que essa é a resposta simples que eu estou dando. Mas essa resposta simples tem um monte de desmembramentos. Então, conversa, alinha. Mas o eixo principal que é o aborto, existe essa desgraça, existe porque tem um pecado. Se não tivesse pecado, essa desgraça não existia. Perfeito. E aí eu você acho apresenta que e assim, cara, respostas gerais, casos específicos, né? Ah, não, aborto é proibido. Tá, mas veja o meu caso. Então me explica o teu caso. Vamos conversar sobre o seu caso. Aí a pessoa vai explicar o caso, aí você vai pegar o caso da pessoa e você vai, de alguma forma, voltar pra resposta geral. A vida é mais importante, ponto. Mas o tratar é delicado. Então, não adianta sair batendo. Não pode. Pecador, assassino. Não, trata com calma, trata com carinho. Veja, né? Traz pra perto, traz pro abraço, traz pra comunidade, traz pro pastor, né? A gente sabe, traz, abraça, veja, vamos lá, vamos conversar, vamos resolver. Putz, o aborto é extremamente delicado, né? Questões sociais pesam muito sobre as nossas escolhas. A gente tem que também lembrar que as ordens divinas estão acima das questões sociais. Na hierarquia ética da vida cristã, há algumas coisas que são maiores do que outras. Então, isso aí é complicado. E tem milhares de situações pequenininhas. A gente vive diversos dilemas diários sobre como tomar pequenas decisões da vida. Muitas delas parecem simples. Algo que pra mim pode ser muito simples, pra você pode ser extremamente complicado. Porque diante da nossa construção de vida, a gente se encontra em dilemas. E às vezes, pra mim, pode ser mais fácil decidir algo do que outra coisa. Talvez pra mim, por exemplo, o aborto seja algo mais delicado. Pro Lucas é algo mais tranquilo, ou vice-versa. Então a gente tem que respeitar também a individualidade de cada um e entender que a mente de cada um tá em um momento diferente, mesmo na caminhada com Deus. Quando a gente pega alguém que é recém-convertido, tem muita gente que não tem paciência com o recém-convertido. Esse cara tem muita pergunta, ele tem que aceitar mais o evangelho. Mas ele tá construindo esse evangelho na mente dele. O recém-convertido, ele vai perguntar sobre tudo. E eu gosto de recém-convertido que pergunta. Porque significa que ele tá interessado em mudar e ele quer entender o porquê que ele tem que mudar, como é que funciona tudo isso. E aí a gente tem que trazer pra perto, abraçar, amar, responder, voltar pra Bíblia. Isso é maravilhoso. E se fosse pra eu finalizar com alguma coisa, meu amiguinho, seria falando que pra mim, a melhor forma de se construir esse processo apologético na vida de qualquer pessoa é através de uma caminhada junto. É através de um bom discipulado, onde as duas partes estão ali juntas, conversando, aprendendo, desenvolvendo, mais do que dar respostas prontas. Eu sou muito contra a resposta pronta, né?
Nas minhas aulas de inglês, com os meus alunos, eu não gosto de trabalhar com eles com as respostas prontas. Eu falo para eles assim, vocês precisam pensar nas próprias respostas, vocês precisam alcançar elas, né? Então vão lá, estudem e me tragam as dúvidas que eu ajudo com as dúvidas, mas eu não vou sair dando resposta assim aleatória. Eu acho que é bom quando a pessoa vai construindo, a gente tem que respeitar esse ritmo de cada um também. Não adianta pegar um neófito e querer dar o suco do 8 anos de doutorado teológico. Não, tem que ir ponto a ponto. Explicar o que é trindade pro neófito. Exato. Não explica a trindade pro neófito. Não explica coisas difíceis. Vou entrar em uma defesa. Esses dias eu estava conversando com alguém que não é ainda cristão. E com muitas dúvidas, né? Querendo conhecer um pouco mais sobre isso. E a pessoa... Aí eu falei que Jesus é Deus, eu vi que eu olhar de interrogação, mas não é pra agora. Nós não vamos entrar nos problemas disso. Não é a hora de falar como que Jesus é Deus. Aí eu até falei pra ele, fica com a ideia aí, talvez você vai ficar com uma ideia de que tem mais de um Deus. Só tem um. Mas nós não vamos falar sobre isso agora. Não é algo que... Eu preciso focar em outras coisas com você agora. E aí eu... Não tem como. Pois é, você falou isso agora, me veio na cabeça. Eu tô lendo um livro chamado Amplie, do Helder Favarin, e ele fala sobre pregar a mesma palavra para o crente e o descrente. E o pensamento basilar dele para esse estudo é falar que na nossa igreja, infelizmente, né, a gente não prega pro neófito, a gente prega só pro crente. A forma como a gente prega, de forma geral, né, eu tô generalizando, a maior parte das igrejas, o palavreado, a forma que se prega, tem muitas pessoas que vão ali e começam, sei lá, vamos pregar sobre Moisés, e parte do princípio de que todo mundo que tá ali, que é cristão, conhece Moisés e prega sobre Moisés. E a gente e aí quando você vai fazer um evento evangelístico, parece que o foco é outro. Ah não, agora aqui é para quem não é da igreja. Mas dentro de uma comunidade de fé, teoricamente, a gente vai ter pessoa que é da igreja e que não é da igreja, que tem um convidado ali. Então, teoricamente, todas as ministrações deveriam estar basiladas em algo que os dois pudessem ser alimentados. E esse é o desafio que ele traz no livro dele, e eu acho muito interessante, porque às vezes a gente fala com as pessoas e a gente esquece. Cara, eles não sabem. Principalmente a gente, né, que acaba estudando muito. Às vezes, tipo, cara, por que eu tô entrando nesse assunto aqui agora? Por que eu não tô indo mais leve? Então é um cuidado também nessa vida apologética correta. Saber usar as palavras certas, saber usar a mensagem certa e explicar com fidelidade. Explicar com fidelidade a razão da esperança que nós temos. Sermos fiéis a essa razão da esperança. Naquilo que não tiver resposta, sermos humildes e reconhecermos isso. Não ficar tentando achar pelo em ovo. E naquilo que tem resposta, só falar. Fala aquilo que é a verdade. E descansa. Né? Quem convence não somos nós. Descansa daquele que convence e confia na palavra dele. Também acho que é isso, né, amigo? É isso então, pessoal. Obrigado por mais uma vez estarem aqui com a gente. Hoje um assunto mais teológico. A gente gosta também de falar assunto teológico. Apologética é muito importante. Eu tenho estudado bastante apologética não estudando a apologética em si, mas assim, eu sinto que todos os conteúdos que eu tenho lido, eles têm de alguma forma falado sobre vida cristã, e pra mim isso é apologética, né? Viver uma vida cristã consciente das coisas que a gente faz. Então, é isso, a gente quis trazer. E aí, meu amiguinho, eu vou colocar a gente no BO aqui agora. Você tem alguma pergunta que você talvez nunca teve resposta? A gente pode não ter a resposta, mas a gente pode te ajudar a ficar com essa dúvida. Mas manda pra gente aí as perguntas que talvez já fizeram pra você, ou que você acha que tem curiosidade. Quem sabe a gente ou não faz um episódio, ou simplesmente não responde. Novamente, não temos todas as respostas, mas a gente pode ir atrás e tentar ficar doido junto, quem sabe. Valeu, meu amiguinho, valeu, pessoal. Muito obrigado por falarmos mais um pouco aí de apologética com vocês, mais um pouco de teologia. Falou, gente. Um beijo e um queijo.